Então vou mostrar para vocês qual que é o desafio de hoje para a gente já começar a colocar a mão na massa. Bora lá? É o seguinte, hoje a gente vai desenvolver essa aplicação aqui, que já está na minha tela. Olha que maravilha isso daqui. É um toggle de Dark Mode. Deixa eu já tirar a musiquinha de fundo para vocês ouvirem melhor. É um toggle de Dark Mode aqui. E a gente vai fazer isso usando o Tailwind, que a gente vai aprender com isso a mexer tanto com o Tailwind, algumas classes especiais, especificamente o Dark Mode do Tailwind, que é super legal, facilita muito. Então vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso. E nós vamos mexer com algumas animações também. Olha isso aqui que legal. Quando você clica no botão, você vai ver que tem uns efeitinhos aqui bem sutis acontecendo, mas que fazem toda a diferença, olha só. Né? O Sol e a Lua, primeiro eles mudam de cor e eles dão uma leve giradinha aqui nessa imagem e também muda um pouquinho o tamanho deles. E dá esse efeito super legal. Isso aqui é feito tudo com CSS e Tailwind. Nós não estamos usando nenhuma biblioteca de animação, o que torna ainda mais legal isso daqui. Beleza? Eu já tenho aqui um arquivo aberto que está em outra porta, na verdade, ó, na 5501, que ele está vazio, não tem nada aqui, a gente vai desenvolver em cima dele, mas já está com o Tailwind instalado. Eu vou mostrar o código para vocês agora. Antes de passar pelo código, vamos passar pela descrição do projeto, fazer aquele pente fino, ver se a gente está por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Então a ideia de hoje é implementar um toggle de Dark Mode que permita aos usuários alternarem entre os modos claro e escuro da interface. E aí a gente vai utilizar classes do Tailwind para estilizar, adicionando animações e transições. Então a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso aqui hoje, que é bem legal. E tem um extra aqui de colocar esse som quando você clicar no toggle, né? Esse aqui é um efeitinho para dar aquele toque a mais, né? Para ficar bem legal. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Tem um clique na hora que você clica no toggle, a pessoa que está usando vai ouvir no computador dela esse sonzinho. E é super legal usar essa API aqui do browser, que você pode tocar sons, né? Isso é uma das aplicações, mas você pode aplicar isso em várias outras coisas também. E aí também tem esse extra aqui dessa atividade que é para usar a criatividade, né? Aqui a gente já tem um design sugerido, mas isso aqui você pode fazer várias implementações diferentes. Por exemplo, uma que eu queria mostrar que está aqui na inspiração é essa daqui, olha. Segundo o autor, é o toggle mais satisfatório do mundo. E a ideia dele aqui, ó, você puxa a cordinha e ele troca. Olha que legal isso aqui. Então, assim, né? O céu é o limite. Usar a criatividade, dá para fazer muita coisa legal. No nosso caso, a gente vai fazer esse design que está aqui. Então, a gente tem, por padrão, o modo Dark, com essa lua aqui. Quando você clicar, ele vai fazer a animaçãozinha e trocar para o modo Light. Então, é interessante que uma das coisas que a gente colocou aqui também propositalmente é que está meio que invertido. Normalmente, na maior parte dos casos, as aplicações por padrão, elas são o Light Mode, né? Normalmente, quando não tem nenhuma preferência nem do sistema operacional e nem no browser salva do usuário, normalmente a padrão é o Light. Mas eu quis inverter aqui um pouco as coisas porque isso vai trazer alguns desafios legais para a gente também. Beleza? Então, bora colocar a mão no código, começar que temos bastante coisa para fazer. Então já vou para o meu VS Code aqui. Está aberto aqui. E aqui eu tenho, vou aumentar um pouquinho a fonte dele. Eu tenho aqui basicamente uma estrutura de um arquivo HTML vazio com a instalação do Tailwind. Então vocês estão vendo que ele já está linkado aqui, o Tailwind que eu peguei do Output CSS. Então vamos pensar o que a gente tem que fazer para hoje. Vamos fazer aquela mesma estratégia que a gente usou na semana passada, né? De fazer uma lista de tarefas aqui. O que eu posso pensar? Por onde eu vou começar esse projeto aqui, né? Então eu já tenho que instalar o Tailwind, isso já está feito. Mas vamos colocar aqui também para listar, para a gente não esquecer desses detalhes.
Então eu posso lá instalar Tailwind. Antes disso até, né, um lembrete, participar do projeto no Codante. Então lá na plataforma vocês podem se inscrever no projeto e a carinha de vocês vai ficar aparecendo lá na tela. Então, mais um lembrete amigável aí para vocês. E aí depois que vocês participarem, é para fazer o fork e fazer o download do fork. Esses 3 passos aqui já estão prontos no nosso caso e a gente já vai começar direto para o código aqui. Então, instalar o Tailwind também está pronto. Então, na verdade, os 4 primeiros. O que mais que eu tenho agora? Vamos pensar. Eu vou começar criando o container da aplicação, né? Que vai ser a página, aquela cor de background da página e tudo mais. E que vai ser isso daqui. E a próxima coisa vai ser criar a estrutura do meu toggle aqui. Eu acho que tem 2 caminhos diferentes que vocês podem seguir para fazer isso. Vocês já podem começar instalando o Dark Mode do Tailwind, ou vocês podem pegar e fazer a estrutura do toggle e depois implementar o Dark Mode. Eu prefiro essa segunda alternativa porque eu prefiro o caminho mais visual, né? Na primeira alternativa vai demorar mais para você ver o resultado acontecendo ali. Eu prefiro já ver ali o toggle, mesmo que no começo ele não tenha nenhum efeito. Quando ele já tiver com a interface pronta, aí eu vou implementar a funcionalidade. Beleza? Então, voltando lá no meu código, aliás, no meu Notion. Então, eu vou criar o container e vou criar a estrutura do toggle. Depois disso, eu vou implementar o Dark Mode do Tailwind. E depois disso, o que mais que eu tenho que pensar? Aí vai ser já a parte de mexer com as transições e animações. Acho que tem que colocar a imagem primeiro, que vai ser um desafio também. Colocar essa imagenzinha e depois mexer com as animações e transições. Então, vamos lá. Colocar a imagem e colocar as transições e animações. Beleza. E depois disso, acho que são os ajustes finos. Caso a gente lembre de outra coisa ao longo do caminho, a gente pode voltar e alterar essa lista aqui. Beleza? Então, bora lá para a gente começar com o código mesmo. E o nosso primeiro passo é, então, criar o container. Bora lá. Eu tenho aqui, no meu body, eu já vou colocar a classe aqui e vou começar a usar o Tailwind. O que eu vou fazer aqui é, primeira coisa, eu vou dar o tamanho da tela cheia pro meu body. Então, ele vai ocupar a tela inteira, tanto de largura quanto de altura. E eu já vou colocar um background, que eu gosto de usar o tom Zinc aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, 800. Vamos testar aqui. Qualquer coisa a gente pode colocar um pouco mais escuro. Mas eu acredito que esse aqui vai ser suficiente. Então, tá aqui. Vamos ver se ele já pegou. Ah, tá. Eu tenho que rodar também o... deixa eu ver se ele está rodando certinho. npm run build. Agora é conferir se a instalação está certinha aqui. Vamos ver se a minha configuração está certa. Ah, faltou isso daqui, ó. Sempre tem esse probleminha aqui, né, do content. Porque por padrão, ele não gera... o Tailwind ele não fala quais arquivos que ele vai utilizar para gerar o output dele. E aí você tem que colocar aqui por padrão, colocar aqui manualmente. E aí aqui o VS Code já está até me sugerindo alguns, mas não é exatamente esse que eu preciso. O que eu preciso aqui, olha, vou utilizar essa estrutura. Onde está o meu index.html? Ele está na minha raiz. Então eu vou colocar assim, olha. Na minha raiz, qualquer pasta, qualquer arquivo HTML, ele vai utilizar para buildar o Tailwind. Vamos ver se rolou agora. Aí, agora sim, ele trocou o background. Então quer dizer que ele está pegando a classe certinha. Então beleza, começamos. Beleza, coloquei o meu background, está tudo bonitinho. O Tailwind funcionou agora. Então a gente vai começar a desenvolver o nosso
o nosso toggle. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, né, nesse caso aqui, eu quero deixar ele alinhado, né, centralizado na minha tela. Então, eu vou colocar aqui o Justify Center e o Item Center para poder centralizar qualquer coisa que eu colocar aqui na minha tela. E aqui eu já vou colocar, inclusive, o Input Checkbox só para ver se ele vai aparecer centralizado. E a gente usa ele. Aí, ó, ele apareceu aqui. Bem no centro da tela, então tá ok. E aí, vamos começar com a implementação aqui. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar qual estratégia que eu vou usar para criar esse toggle. A princípio, não existe por padrão no HTML, igual eu tenho aqui um checkbox, não existe um toggle, né? Por enquanto, pode ser que em algum momento venha a existir, mas não é um elemento padrão do browser. Então eu tenho que pensar em alguma estratégia para eu poder implementar isso. E aí, qual que é a estratégia que eu pensei aqui, pesquisando, vendo referência em outros lugares, pensando em acessibilidade também? A estratégia que eu pensei é usar justamente o checkbox. Então não foi à toa que eu coloquei ele aqui na tela, porque ele já vai me ajudar. E por que eu vou usar o checkbox? Porque se você pensar na funcionalidade de um toggle, aí deixa eu mostrar ele funcionando aqui. Ele é muito semelhante a um checkbox, certo? Ele tem dois estados, ou ele está checked ou unchecked, né? Então são duas possibilidades, só é uma usabilidade diferente do checkbox padrão. Mas em termos semânticos, a gente pode pensar que o toggle ele é um tipo de checkbox. Faz sentido isso? A ideia é meio que essa. Então, para aproveitar essa semântica, porque o browser já sabe lidar com o checkbox, ele já tem vários eventos para isso, ele já tem o estado do checkbox que você consegue, inclusive, acessar no CSS, o checked. Então, pensando nisso, faz sentido a gente usar um checkbox, certo? Só que o checkbox ele está muito longe de ser um toggle. Falta muita coisa aqui para ele ficar daquele jeito. Mas a gente vai fazer isso acontecer. Então, lá no meu código, onde eu já coloquei o checkbox, eu vou colocar ele dentro de uma label. Isso aqui é uma coisa boa semântica também, a gente colocar sempre os nossos inputs com labels relacionadas a ele. E essa label ela vai servir não só de label se eu quiser colocar alguma coisa aqui, né? Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, toggle, no meu design eu não tenho isso, então não vou precisar colocar texto. Mas se eu quiser, a label já está aí para isso. Mas além disso, ela vai servir como um container para eu poder criar o meu toggle, beleza? E aí eu já vou colocar algumas classes aqui nela, começando com Flex, né? Eu já falei com vocês que eu sou viciado no Flex. Flex resolve 86% dos problemas que a gente tem. Então eu vou colocar que ele é um Flex e eu já vou colocar também o Cursor Pointer. Isso aqui vai me ajudar para ele ter quando eu passar o mouse, ele aparecer que é clicável, certo? Vai ter isso. Deixa eu ver o que mais que eu preciso. Por enquanto é só isso, tá? E aí, como é que eu vou pensar agora para eu fazer o meu toggle de fato? Como o checkbox ele é muito distante visualmente do meu toggle, não vai ter jeito, ou se tiver jeito, é muito complicado para eu estilizar um checkbox e transformar ele num toggle. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse checkbox, ele vai estar aqui servindo para segurar o meu estado, segurar o valor que ele tem ali de estar marcado ou desmarcado, mas ele não vai ser a minha interface, eu vou esconder ele da minha tela. E aí, como é que eu vou fazer isso? Por enquanto não preciso de name ID, vou tirar aqui. Como que eu vou fazer isso? No Tailwind tem várias formas de esconder um elemento. Eu posso utilizar o hidden, se eu não me engano tem invisible também. Tem várias possibilidades. Vamos começar com o hidden, por exemplo. Deixa eu ver se ele vai sumir da minha tela. Sumiu, tá vendo? Ele está escondido. O que o hidden faz? Olha, essa minha extensão aqui, quando eu passo o mouse, ele mostra o que é a classe hidden no Tailwind. Então, esse aqui é o CSS por trás dessa classe. Ele coloca um display none. Só que lembra que eu falei para vocês da semântica? A semântica, um dos benefícios de você utilizar o HTML semântico, de preocupar com isso, é a questão da acessibilidade.
Se eu utilizo aqui a classe hidden, eu estou simplesmente escondendo que existe um checkbox. Mas se tem, por exemplo, alguém utilizando a minha aplicação com um leitor de tela, por ele estar escondido, o leitor de tela não vai identificar isso. Então, assim, eu estou meio que perdendo a vantagem da semântica do checkbox nesse caso, se eu só esconder ele. E aí o Tailwind tem uma classe muito legal, que eu vou até mostrar aqui na documentação, que é esse sr_only, que são classes que vão te ajudar a escrever componentes acessíveis pensando em leitores de tela. Então esse SR é de Screen Reader. E aí nesse caso, eu posso esconder o elemento visualmente na minha tela, utilizando esse sr_only aqui. Mas ele vai ser visível para o leitor de tela. Olha que interessante. Então eu vou poder esconder visualmente sem perder essa vantagem semântica de ser um checkbox. E o leitor de tela vai identificar. E por que é legal o leitor de tela identificar isso? Porque o leitor de tela ele sabe, ele é feito baseado nas implementações HTML, então ele sabe o que um checkbox significa. Quando ele vê que tem um input checkbox, ele vai ter a forma de interagir ali já implementada. Então eu vou aproveitar disso. Né? Então eu estou fazendo uma aplicação que eu poderia simplesmente ter uma classe hidden ali para esconder o meu checkbox. Eu vou esconder, mas eu estou me preocupando com a acessibilidade, que é uma coisa extremamente importante para as aplicações, principalmente no front-end. Então, fica essa dica aí para vocês, sempre que tiverem um elemento que ele faz sentido semanticamente na tela, mas ele tem que ser invisível, para considerar se ele precisa ser lido ou não por um screen reader. E aí você pode utilizar essas classes aqui. Beleza? Então, eu vou utilizar, ao invés do hidden, eu vou colocar um sr_only aqui. Vamos ver o que ele vai acontecer aqui. Ele tem que continuar sumido. Mas se eu inspecionar, ele tem que estar lá. Vamos ver. Ele está aqui, ó. Ele só não é visível para a tela. Certo? Ele até tem 1 pixel de tamanho, olha só. Essa aqui é a estratégia que o Tailwind usa para esconder, mas deixar visível para o screen reader. Ele deixa com 1 pixel e algumas outras coisas também dentro dessa classe. Certo? Então eu criei aqui o input e escondi o input com essa estratégia do sr_only aqui. Certo? Agora, a próxima coisa que eu vou fazer é começar a implementar o toggle de fato. Então, já que eu não vou usar esse, eu vou utilizar uma classe aqui embaixo. E essa classe, eu vou colocar para ela, como a minha aplicação aqui é só o toggle que eu estou fazendo ele um pouco maior. Assim, eu quero que ele fique bem visível. Mas se eu estivesse fazendo uma aplicação real, provavelmente eu diminuiria o tamanho dele ali para ele poder ficar mais discreto. Mas nesse caso eu quero que ele seja grande, então eu vou colocar aqui uma largura de 24 e uma altura de 12. E vou colocar um BG Zinc 700, um pouquinho mais claro, e Rounded Full, colocar ele com a borda redonda. Tá aqui. Deixa eu fechar aqui a aplicação pronta, para não ficar confundindo. Então tá aqui, olha. Criei essa estrutura básica aqui, que vai ser o meu toggle, certo? Agora eu tenho que criar o que vai ser o botão ali dentro. E aí, na semana passada, a gente até fez uma coisa parecida com o nosso input. A gente criou um input e a gente queria colocar aquela borda, a gente fez um elemento filho para poder ser a borda, né? Hoje eu vou fazer diferente, eu vou utilizar um pseudo-elemento aqui. Ao invés de criar dentro dessa div uma outra div para ser o meu botão, eu poderia fazer isso daqui. Mas eu quero usar uma estratégia diferente até para mostrar para vocês as possibilidades do CSS, do Tailwind, e também do CSS com os pseudo-elementos. Para quem não sabe, o pseudo-elemento ele é um elemento visual que você consegue criar com o CSS. Então ele não chega a ser um elemento de verdade no DOM, você não consegue fazer um query selector e pegar esse elemento, mas ele existe, ele está ali. É como se ele fosse uma extensão dessa div aqui. E aí existem vários tipos de pseudo-elementos. Aqui eu vou utilizar um after, que seria é como se fosse o after seria depois, né? Como se tivesse uma div depois dessa. E aí, esse elemento aqui,
eu quero que ele tenha... Primeiro, eu tenho que colocar um content. Isso aqui é... Deixa eu até olhar na documentação certinho aqui. After content. Vamos ver se eu tenho... É isso daqui, ó. Porque todo pseudo-elemento, para ele aparecer na tela, ele tem que ter um conteúdo, que seria esse content. E aí, eu tenho que colocar ele assim. Né? No caso aqui, o conteúdo seria esses caracteres. Mas no meu caso, por enquanto, ele vai ser um elemento vazio. Então, eu vou pegar isso daqui. Deixa eu colocar. E vou tirar, deixar aqui uma string vazia, certo? Então, estou falando aqui que ele vai ter um content vazio. E eu quero que ele tenha uma altura de 10 ou 11. Vamos testar com 11. After 11. E uma largura, quer dizer, eu falei altura, mas era largura. Uma largura de 11 e uma altura de 11. E vamos colocar uma outra cor nele também aqui, ó. BG. Vamos colocar vermelho aqui só pra gente ver ele aparecendo mesmo, pra saber se tá tudo certo. Vamos lá. Ele ainda não apareceu. Vamos investigar o que tá rolando aqui. Deixa eu ver se tá faltando alguma outra coisa pra colocar no meu elemento. Vamos ver. Deixa eu ver se ele está aparecendo na tela, no inspecionar. Aqui, ó, ele está aparecendo aqui, mas ele está com o tamanho 0, tá vendo? O browser consegue inspecionar ele aqui. Talvez está faltando colocar um position nele, né? Vamos testar aqui. Vou colocar aqui o position relative, vamos ver se ele já aparece ou não. Ó, ele não está pegando a minha altura nem a largura. Então eu tenho que entender o que está acontecendo aqui para ele não estar pegando esses valores. Vamos ver. Deixa eu tentar recarregar a página aqui para ver se está certinho. Agora é aquele momento de investigação de bugs. Opa. Vamos ver. Aqui eu estou colocando o 10 e 10. Deixa eu testar isso aqui, ó. Colocar o parent dele como relativo também. Ó, ele pegou o content está certo aqui. Deixa eu tentar aumentar meu inspecionar aqui para a gente conseguir olhar juntos. Então, olha aqui, ele pegou o meu content, pegou o background color, só que ele não tá pegando isso daqui, ó. Ah, tá. Ele tá com display inline. Ah, tá. O after ele tá com display inline, então eu tenho que trocar isso daqui. Deixa eu colocar aqui after flex. Deixa eu colocar um display flex nele. Se ele vai rolar. Aí, rolou. Agora ele apareceu. Então era isso, é porque por padrão o after ele tem o display inline. A gente até falou disso na semana passada. Quando você tem um elemento com display inline, você não consegue colocar altura nem largura. Então você tem que mudar ou para block, ou para inline block, ou para flex, que foi o que eu fiz aqui agora. É uma possibilidade. Mas agora que deu certo, ele está aparecendo aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou estilizar para ele ficar bonitinho, né? Para ele ficar redondo. Vou tirar essa cor vermelha também. Vou colocar aqui, olha, o Zinc 900, que é a mesma cor do background. Aliás, Zinc 800.
mesma cor do background, só que como ele está aqui dentro, ele vai destacar por conta desse outro elemento que está um pouquinho mais claro aqui. Aí eu já vou colocar o que mais? Vou colocar aqui, olha. Igual tem o Rounded Full dentro da minha div, eu vou colocar também dentro do meu after. Então, olha que interessante isso aqui. Que aí entra até na pergunta que a gente teve ali no chat. Não tá ficando meio bagunçado esse tanto de classe aqui? Eu acho que sim, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar, tá? Eu vou mostrar para vocês fazendo tudo aqui, o passo a passo. No final vai ficar bem grande. Mas é sempre uma coisa a refletir. Faz sentido ter isso aqui no seu código? Depende. Eu poderia utilizar uma outra estratégia para não ter que lidar com esse after aqui? Talvez seria uma boa. Mas aqui tem os benefícios também, que vocês vão ver daqui a pouco, que isso aqui vai facilitar para eu poder gerenciar o estado do checkbox, por exemplo. Então sempre vão ter benefícios e pontos mais difíceis para lidar. A gente tem que estar sempre refletindo e não tem certo ou errado no final das contas, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o rounded full. Vou transformar. Aqui, ele já está arredondado, só que ele está um pouco colado aqui no começo, né? Então seria legal eu posicionar ele bem alinhado aqui. Então, o que eu vou fazer? Uma das coisas que eu posso fazer é colocar aqui um item center na minha label, para ele poder centralizar. E também na minha classe aqui, olha. Itens center. Na verdade, acho que aqui na label não faz diferença, não. Aqui, deixa eu ver. Ele tá com flex, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ele não tá com flex, então tem que colocar um flex e o item center. Aí, beleza. Ele já centralizou aqui, só que ele ainda tá muito colado aqui do lado, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Ele tá muito colado aqui do lado. E aí eu vou dar um padding aqui também. E aí eu vou testar qual tamanho de padding fica legal aqui. Então vamos colocar, por exemplo... Aí aqui, ó, vou utilizar o padding X, que seria na esquerda e na direita, né? No eixo X. Vamos colocar um aqui pra gente ver como é que fica. Aí, já ficou bem alinhado, olha só. Já tem cara de um toggle, né? Ainda não faz nada. Mas já tem uma carinha de toggle aqui, certo? Agora que a gente tem essa parte aqui implementada, o que eu tenho que fazer? Quando eu clicar, ele tem que vir para cá. E ele tem que checar o checkbox, certo? E aí, para fazer isso aqui funcionar, eu vou utilizar uma estratégia também do Tailwind, que é a classe Peer. Na semana passada eu mostrei a classe Group e a classe Focus Within, que era para lidar com elementos agrupados ou o foco do elemento filho. Se eu tivesse um pai e um filho que quisesse pegar o foco do filho, eu posso usar o Focus Within. No caso aqui, eu vou utilizar Peer, que é elementos como se fossem irmãos. E aí eu vou fazer um link do meu checkbox nativo com esse toggle que eu estou criando aqui. Então aqui, ó, lembra que eu tenho esse input, que é o checkbox que eu falei para vocês que ele é importante semanticamente e pela funcionalidade? Eu preciso linkar essa funcionalidade com esse novo elemento que eu estou criando aqui. E aí, eu poderia fazer isso com JavaScript, também funcionaria. Mas eu estou utilizando uma estratégia aqui com o Tailwind, então eu vou aproveitar das coisas que ele nos oferece. Então eu posso colocar essa classe Peer aqui nesse e nesse daqui também, para falar que esses dois eles são... eu esqueci a tradução literal de peer, mas tipo companheiro ou irmão. A gente pode pensar como se eles fossem irmãos. E aí isso quer dizer que eles estão linkados e agora eu posso utilizar uma classe aqui, por exemplo, peerChecked. O que ele vai fazer aqui? Quando esse elemento aqui tiver checked, ele vai acionar essa classe condicional aqui. Então, por exemplo, eu posso fazer... Vamos ver se vai dar certo, se a nossa configuração deu certo.
Quando ele tiver checado, vamos mudar a cor do background aqui para vermelho de novo. Vamos ver se ele vai dar certinho isso aqui. Então, basicamente, o que eu estou querendo fazer é, com base nesse input, eu quero mudar o background da div de baixo. Vamos testar aqui. Aí, olha só. Tá vendo? Eu estou mudando o background com base no input checked. Só que esse input aqui ele nem está visível, mas eu estou aproveitando a funcionalidade dele. Não é? Isso aqui é bem interessante, porque se você fosse fazer isso com JavaScript, você gastaria ali umas boas linhas de código só para fazer isso aqui funcionar, para conseguir linkar um input com uma div. Aqui no caso, o que eu estou fazendo? Utilizando o Tailwind e essas classes utilitárias aqui que ele nos fornece, beleza? Agora que eu tenho esse peer checked aqui, o que eu posso fazer? Eu posso... O que eu tenho que fazer aqui, né? Quando clicar, eu quero que essa bolinha ela vá lá para o outro lado, certo? Ela mude aqui de posição. E aí, mais uma vez, tem várias estratégias que eu posso utilizar para mover alguma coisa na minha tela. Eu posso fazer um translate no eixo X, né? Fazer um transform ali. Eu posso mudar a propriedade left. Eu posso colocar um flex e colocar o flex para justificar no final da linha. Existem vários caminhos. Mais uma vez, não tem certo ou errado. Mas eu tenho um requisito aqui para minha aplicação. Eu preciso fazer uma animação. Então, para eu conseguir animar isso daqui, né, fazer a transição certinha, eu preciso utilizar uma propriedade que ela seja transicionável, ou seja, que eu consiga fazer ela não passar daqui para cá, aquele negócio duro, né? Eu quero fazer aquela transição suave. Então, eu preciso pensar nisso. E quais propriedades que são transicionáveis, né? Tem várias, mas principalmente ela tem que ser um número, porque ela tem que variar esse número assim. Então, por exemplo, aqui ele está na posição 0, e aí eu quero passar ele aqui para a posição, vamos supor que aqui é 100. Então, eu vou passar de 0 para 100 e fazer essa transição aqui. Ao invés do 0 para o 100 direto no pulo, eu vou fazer o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e andando com ela aos pouquinhos até ela chegar aqui. Então, basicamente, isso é a minha transição. Então, eu tenho que pensar em alguma propriedade que seja transicionável para eu poder fazer esse efeito aqui acontecer. E aí, eu pensei nas seguintes duas possibilidades, no translate x ou na propriedade left or right. E aí eu vou utilizar a left por conta de um detalhe que lá na frente vai fazer sentido. Então, o que eu vou fazer? Quando tiver por padrão, né, sem o peer checked, eu vou colocar aqui, no meu after, eu vou colocar o left 0. E quando tiver com peer checked, ou seja, quando o meu checkbox estiver marcado, eu vou colocar o left alguma coisa, tá? E esse alguma coisa vai ser o valor de 10, que vai ser... vou testar esse 10 aqui. A gente tem que testar, que eu quero que ele saia do left 0 e vá andando até o left alguma coisa que fica alinhado. A gente tem que testar esse valor aqui. Vamos ver se esse daqui vai ser o bom ou a gente vai precisar de algum outro valor de left. Tá. Então, basicamente, eu estou passando do left 0 para quando tiver marcado... Ah, faltou um after aqui. Posso juntar esses pseudo-seletores aqui? Posso. Eu consigo utilizar isso daqui emendando um no outro aqui também com o Tailwind, beleza? Então, vamos ver se isso aqui vai ter algum efeito. Deixa eu recarregar a página. Ó, não mudou. Aí vamos lá para o nosso famoso debug aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Ele está na posição inicial, tá certo. Aqui, ele está com left 0. Aí, ó, se eu mudar aqui, ó, ele está mudando, tá vendo? É isso que eu quero que aconteça. Mas eu tenho que entender por que ele não mudou ali quando eu cliquei, certo? Ele deveria ter mudado. Ah, faltou salvar, né? Acho que era isso. Aí, foi. Ele está mudando, mas ele ainda não está bem alinhadinho aqui. Vamos testar outros valores. Deixa eu ver aqui, talvez um left 12.
seria o correto. Aí, ó, aqui ficou bem alinhadinho, olha só. Perfeito. Então aqui a gente já conseguiu fazer o nosso funcionamento básico do toggle já está rolando, olha só. Só que tá daquele jeito duro que eu falei, né? Ele passa de um para o outro instantaneamente. Isso aqui fica muito feio na nossa aplicação, né? Quando a gente tem essas interações que ficam muito duras ali na tela, normalmente a gente vai tentar usar uma transição ou uma animação, alguma coisa para poder deixar mais suave a nossa aplicação, certo? Então aqui eu acho que a nossa estrutura principal está pronta, né? Vamos voltar lá no nosso Notion, que era criar o container, a gente criou. A estrutura principal eu considero que está implementada. Agora o próximo passo vai ser a gente implementar o Dark Mode do Tailwind. E aí, isso daqui para mim é uma outra vantagem do Tailwind. Todas as vezes que eu usei esse Dark Mode, foi muito simples de implementar. E ele já te dá todo o suporte ali, então eu acho bem legal. Deixa eu mostrar para vocês. Na documentação, vou procurar aqui Dark Mode. Ele já tem uma página específica para isso. E eles vão ensinar as estratégias que tem. E aí ele vai explicar que, por padrão, o Tailwind ele vai utilizar essa configuração do browser. Que os browsers hoje em dia eles já conseguem ler o que o sistema operacional está marcado da pessoa. Principalmente no celular isso é mais comum, né? No desktop a gente ainda não usa tanto essa preferência de cor. Pelo menos eu não vejo as pessoas usando muito. Mas no celular, você consegue configurar no seu Android ou no iOS qual que é a sua preferência de cor. Se é o Light ou Dark. E aí, por padrão, o Tailwind vai pegar isso daqui. Só que isso aqui torna a sua aplicação menos flexível. Porque se você quiser, se a pessoa que estiver usando quiser manualmente trocar o esquema de cores, ela não vai conseguir. Ela vai ter que trocar no sistema operacional, que dá muito trabalho. E aí a gente vai implementar então um jeito de fazer isso daqui manualmente. E aí basta colocar essa linha aqui na nossa configuração do Tailwind. Vocês vão ver que não tem mistério. Então aqui no Tailwind eu vou colocar Dark Mode Class. E aí a partir disso, o que o Tailwind vai fazer? Ele vai adicionar uma classe Dark quando for Dark Mode e vai tirar essa classe. Isso vai ser no seu DOM, no seu HTML. Então ele vai adicionar para você o Dark quando você estiver no Dark Mode e tirar quando você sair do Dark Mode. E aí com isso você consegue manualmente trocar, porque basta você tirar ou colocar essa classe para mudar entre o Light ou o Dark, certo? Então, o Tailwind já te dá aqui o códigozinho para você implementar isso. Ele usa uma estratégia. Essa estratégia aqui é livre, você pode criar a sua própria estratégia. Mas a padrão deles funciona bem. Que é o seguinte, ele vai salvar no local storage da pessoa qual que foi o tema que ela escolheu. E aí, com base no local storage, ele vai colocar ou retirar a classe. Se a pessoa não tiver no local storage, ele vai pegar do sistema operacional com isso daqui. Então ele vai suportar as duas coisas. Por padrão é o que a pessoa escolheu, se a pessoa não escolheu, pega do sistema operacional. Se não tiver no sistema operacional, você pode colocar o que você quiser por padrão, ou Light ou Dark, beleza? Então eu vou precisar desse código aqui, olha. E aí toda vez que eu quiser mudar o Light Mode ou Dark Mode, eu vou ter que alterar no Local Storage e vou ter que adicionar ou remover a classe. Então bora lá que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Vou copiar esse código aqui inteiro. E eu vou criar aqui agora um arquivo JavaScript. Vai ser o meu index.js. Como uma boa prática, né, no onload do meu window, eu vou fazer isso daqui. O que eu vou fazer? Vou verificar se está no local storage. Se não tiver, ele vai ver o do sistema operacional e vai colocar ou remover a classe, certo? Isso daqui a gente ainda não vai usar. Por enquanto é só isso daqui. E aí eu preciso também implementar
quando a pessoa clicar no meu checkbox, eu vou trocar entre o light e o dark. Então são duas etapas. Primeiro, essa daqui para ele ler o que está no sistema operacional. E segundo, vai ser o meu checkbox. Vamos fazer passo a passo aqui. Vamos testar primeiro se isso daqui está funcionando certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, no meu arquivo HTML, eu vou começar a utilizar o Dark Mode aqui. E eu vou utilizar ele aqui, ó, no meu background da tela. Ele está com esse background escuro. Então, o que eu faço? É muito simples, é só colocar Dark, tipo esse daqui que a gente fez, né? Tipo o After, né? Que ele cria esse meio que um pseudo-seletor aqui. A mesma coisa ele cria para o Dark Mode. Quando for Dark Mode, vai ter essa cor. E quando não for, aí você cria uma outra separada aqui. Vamos colocar, por exemplo, o Zinc 100, que vai ser uma cor clara. Então aqui, olha, Dark Mode, Light Mode. Basicamente isso. Aí você faz isso com todas as classes. Onde você quiser personalizar, diferenciar entre o Light e o Dark, você utiliza esse Dark aqui. É muito simples, facilita demais. É uma das estratégias de Dark Mode que eu já vi mais simples de usar. Vamos ver se ele está funcionando. Por enquanto ainda não está implementado o Toggle. Então ele ainda não vai fazer nada. Mas se eu trocar aqui no meu local storage, eu posso vir aqui e colocar... Como que eu insiro uma nova aqui? Deixa eu ver. Aqui. Eu posso colocar aqui o tema e o valor dark. Eu acho que é isso aqui, uma string. Vamos testar. Ou será que é sem a string? Vamos ver se ele pegou. Ainda não pegou. Aí agora vamos ver, antes da gente implementar do checkbox, vamos fazer isso aqui funcionar para a gente separar as partes da implementação e depois não ficar perdido onde que está o problema. Vamos lá. Ah tá, faltou eu importar o meu JavaScript, né? Bem importante isso aqui. O que a gente faz com o JavaScript, né? Normalmente a gente coloca ou aqui no head, deixa eu pegar aqui. Tem duas possibilidades, né? Ou eu coloco o meu script aqui e eu utilizo aquele defer para ele não travar a tela, ou eu coloco ele lá no final do meu body. Vou colocar aqui, que fica tudo organizado. E aí eu vou importar aqui o index.js. Aí, ó, ele já pegou. Era só isso mesmo, estava faltando importar o JavaScript. Ele pegou o modo dark. Então, se eu trocar isso aqui para light, ele tem que voltar para o light. Vamos ver se isso vai dar certo. Aí, deu certo. Então, olha só a estratégia funcionando aqui. Dark, ele fica dark. Light, ele fica light. Certinho. Beleza. Agora, vamos implementar a funcionalidade do checkbox, certo? Quando eu clicar aqui, eu quero que ele troque esses valores. E aí, como eu vou fazer isso? Lá no meu index, eu vou vir aqui e eu vou primeiro pegar o meu checkbox. Então, vou fazer aqui um document.querySelector. Como aqui minha aplicação é só um checkbox que eu tenho, eu vou pegar ele direto aqui. Vou pegar input, type, checkbox, assim. Olha lá, o Copilot até me sugeriu aqui o evento. Então, eu vou pegar o input. Se eu tivesse vários inputs, né, se eu tivesse uma aplicação grande, talvez eu utilizaria um ID aqui, ou uma classe, para selecionar. E não, porque aqui ele vai pegar o primeiro que tiver, né, o primeiro checkbox que aparecer. Se tiver vários, pode acabar dando um conflito e confundindo as coisas. Aqui no nosso caso não tem problema. Vamos separar as coisas aqui. Ó. Vou pegar ele aqui separado. Checkbox. E aqui eu vou colocar o checkbox.add event listener. E aqui, o que eu vou fazer? Aí eu tenho que pegar o evento, eu posso pegar o evento aqui. E como é que eu faço para verificar se o meu checkbox ele está marcado ou não?
eu nunca lembro essas coisas de cabeça, é sempre pesquisa. Então eu coloco assim, sei lá, por exemplo, checkbox, checked, JavaScript. Aí ele tem literalmente a propriedade checked, é bem explícito, né? Bem direto. Então eu posso ver se o checkbox está marcado com checked. E aí o que eu faço aqui então? Eu faço event.target, porque é onde foi clicado, certo? É o target do meu evento, checked. Vamos testar antes da gente fazer qualquer lógica para ver se ele está pegando certinho. Eu sempre faço isso assim para poder evitar de ficar perdido lá na frente. Porque se ele não funcionar essa parte, eu já arrumo ela de uma vez, né? Então, quando eu clicar aqui, eu espero que ele apareça o checked. Ali, olha. Aqui na minha tela está aparecendo. Então, aqui ele está marcado, está desmarcado. Marcado, desmarcado. Então, eu estou pegando esse valor aqui do checkbox. Agora, o que eu quero fazer? Se ele tiver marcado, event.target.checked. O que eu quero fazer? Eu vou pegar e primeiro. Aí agora eu tenho que pensar na minha lógica lá. Porque na minha aplicação aqui, olha, sugerida no Figma, o padrão é o Dark Mode, certo? Então, o desmarcado, o checkbox desmarcado, ele tem que ser o Dark. E o checkbox marcado, ele tem que ser o Light. Poderia ser o contrário também. Mas como tem essa ordem aqui definida no meu design, eu vou seguir isso daqui. Então, quer dizer que se ele tiver marcado, ele vai estar no Light. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que remover essa classe aqui e mudar lá no local storage, igual ele sugeriu na documentação. Por isso que eu deixei comentado aqui, porque eu sabia que eu ia utilizar isso aqui depois. Então, se ele tiver marcado, ele vai para o tema Light. Se não, ele vai, aqui o Copilot já até me sugeriu, ele vai para o tema Dark. Basicamente isso. Então aqui ele remove a classe e aqui ele adiciona a classe. Beleza? Vamos ver. E aí eu tenho que mudar também esta lógica aqui, olha, deixa eu ver. Porque, vamos ver se essa lógica está certinha. Só conferir aqui se está certinho para essa lógica aqui de ser o padrão, o Dark. Se tiver Dark... Não, tá certo, é isso aqui mesmo. Isso aqui não vai fazer diferença. Vamos ver. O que está acontecendo? Aí deu. Ele só deu um delayzinho aqui. Deixa eu recarregar a página. Quando marcou, ele foi pro Light. Quando desmarcou, ele voltou pro Dark. Tá funcionando então. Beleza? Então essa parte concluída com sucesso também. Beleza. Então podemos marcar no nosso Notion aqui, o Dark Mode do Tailwind está implementado. Será que daria para entregar isso aqui se a tarefa fosse essa, né, na sprint? Acabei, aqui tá bom. Na minha máquina funciona. Não sei, aí depende da qualidade que você quer. Porque no final das contas funciona, mas igual eu falei, tá essa coisa meio bruta aqui, né? Tipo, ele vai trocando assim de uma vez. E aí uma coisa que a gente já pode fazer logo de cara é colocar uma transição para as cores, para ele suavizar essa mudança do claro para o escuro. Você pode utilizar o Transition Colors, que também o Tailwind disponibiliza para a gente. Olha só na prática o que essa classe é. Ela já vai fazer uma transição bonitinha das cores. E aí, eu acho que só isso aqui já deve melhorar um pouco. Aí ele já, não sei se vai dar para ver certinho na transmissão, mas ele já deu uma suavizada. Ele já não está trocando de uma cor para outra direto. Eu consigo aumentar a duração aqui também, ó. Vou colocar 1 segundo de duração, que eu acho que vai ficar bem visível o que está acontecendo. Deixa eu ver. E olha só agora. Quando eu clicar, tá vendo que ele é bem suave? Só que esse aqui eu acho que ele tá muito suave, né? Ele tá demorando demais, né? O botão vai e a transição continua acontecendo. Por causa daquela duração. Ele tá com a duração de 1 minuto, de 1 segundo aqui.
a gente pode utilizar, se eu não me engano, a duração padrão que o Tailwind coloca é 150. A gente pode colocar um pouquinho mais que isso. Vamos colocar, sei lá, 300? Aí, já ficou melhor, tá vendo? Ele não tá tão abrupto, mas ele também não tá tão devagar. Então essa é a primeira transição que a gente fez. Agora, que a gente já tem esse exemplo aqui de transição, vocês viram que foi o quê? Nenhuma linha, né? Aqui, 4 palavras praticamente, já deixou a minha aplicação um pouco mais suave. Então o Tailwind, apesar desse tanto de classe aqui que a gente tem, ele traz esses benefícios. Se eu fosse escrever isso aqui no CSS, olha tudo que eu teria que escrever. Isso aqui já está pronto para mim. Então tem essa grande vantagem. Certo. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso tanto fazer a transição entre esse e esse. Vamos fazer essa transição aqui. Acho que ela vai ser legal. Antes de colocar a imagem, vou fazer a transição de mover para a direita e para a esquerda. Então, o que eu tenho que transicionar aqui? Por isso que eu falei que eu ia utilizar o left. Porque aí o left eu consigo transicionar ele agora. Ele vai do left 0 para o left 12. E aí eu posso colocar aqui o transition. Deixa eu ver o que eu vou transicionar aqui. No caso, o left ele não encaixa em nenhuma específica aqui, né? Aí eu vou colocar o transition all. Deixa eu ver se com ele já funciona. Eu tenho que colocar uma duração um pouquinho maior também. Duration 500. Eu acho que... Peraí. Tem um detalhe, né? Eu tenho que colocar isso no after também, né? Deixa eu ver se é isso. After. Porque quem está transicionando é o meu elemento after. Aí, agora foi. Porque antes eu estava colocando a transição nessa div aqui. Só que eu quero colocá-la dentro do elemento after, do pseudo elemento after. Então, eu coloco aqui o transition all. Beleza, então olha só, já está rolando. Talvez está um pouco lento, vamos mudar aqui talvez para 300. Aí, ficou um pouco melhor. E a gente colocou 300 na cor também, então ele acompanha, olha só. Na hora que ele termina essa transição aqui, a cor já está terminando também a transição dela. Então olha como é que já está muito mais suave. Foi difícil implementar isso aqui? Basicamente, menos de uma linha de código já deixou muito melhor a nossa aplicação. Certo? Então já temos isso aqui implementado. Vamos colocar agora aquela imagenzinha aqui de fundo. Eu já tenho ela salva aqui. Eu vou importar para o nosso projeto. Tem aqui a minha lua e o meu sol. Deixa eu criar uma pasta que vai ser img das minhas imagens. E eu vou importar aqui essas duas imagens. Olha só, são dois SVGs aqui, tá vendo? Eu tenho essa extensão que é legal também, que é o preview do SVG. Que aí ela já aparece aqui. Então tá aqui as imagens que a gente vai colocar no nosso elemento. Aí o que eu tenho que fazer? Pensar em mais uma estratégia, tomar mais uma decisão, que é o quê? Como é que eu vou colocar a minha imagem? Eu vou colocar ela aqui dentro, vou colocar, sei lá, uma imagem aqui. Eu vou colocar o SVG inline aqui. Posso já colocar, sei lá, copiar esse SVG e colocar ali. Tem várias alternativas que eu posso fazer. Não tem certo ou errado. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis assim, do HTML, CSS, desenvolvimento web em geral. Tem muito jeito de fazer a mesma coisa, não tem certo ou errado, você tem que tomar decisões e pesar os benefícios e as partes ruins todas as vezes. E nem sempre você vai acertar, mas faz parte, a gente tem que achar, buscar a melhor alternativa. Então, peraí que eu... tá aqui minha div, tá certo. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual que foi a estratégia que eu escolhi para a gente fazer hoje? É utilizar a imagem dentro do background do meu after. Então eu poderia também
tá aqui no meu background daqui, enfim, muitas estratégias. Mas já que eu estou utilizando aqui o meu after, né, eu tenho um pseudo-elemento aqui, eu vou colocar como background desse pseudo-elemento. E aí, como eu posso fazer isso? Vou ter o after. Aqui no after, eu vou colocar o meu BG. Essa propriedade aqui é do Tailwind também, para você colocar o background. E aí tem várias formas, vários tipos de background que você pode colocar. E no nosso caso, eu quero utilizar o background da imagem aqui. Que eu estou com a URL salva aqui, deixa eu já copiar e colar, para ganhar um tempinho. Isso daqui, olha. O que eu estou falando? No meu pseudo-elemento after, coloque o background, a imagem que está nessa URL aqui. Esses colchetes, eles vão falar para o Tailwind que é um valor arbitrário, que não é uma classe que existe do Tailwind, é um valor que eu estou criando agora. Isso aqui funciona magicamente também. Vamos ver se ele apareceu. Ah lá, apareceu o meu sol aqui. Mas está um pouco desalinhado, né? Ele está com o tamanho original da imagem. Aí o que eu já posso fazer? Eu posso colocar aqui um after. E aí eu posso colocar um BG também. Size, se eu não me engano. Size, deixa eu ver aqui que eu tenho anotado também. A length. Aqui, olha. Já está aqui com a classe certinha. Aqui. Estou falando que, além dele ter essa URL, ele vai ter esse tamanho aqui, ó, 24 pixels de altura e largura. Vamos ver como é que ele vai aparecer. Só que aqui ele está repetindo, né? E aí eu vou mexer nessas propriedades do background para fazer ele aparecer certinho. Desse jeito tá até bonitinho, né? Dava para fazer um botão com esse background aqui, ficaria legal também, né? Mas aí é outra proposta. O que eu quero aqui é que ele não repita. Então também vou colocar aqui o meu BG. E vou colocar aqui. Eu acho que esse aqui já tem. No repeat. BG no repeat. Agora ele está aparecendo aqui certinho. Agora eu preciso centralizar. E aí também eu acho que tem um BG Center. Aí, deu. Então, olha só, agora já está aparecendo o meu sol bonitinho aqui. Só que no caso eu não quero o sol, né? Eu quero a lua. Porque o meu padrão é o Dark Mode e a imagem que eu quero aqui é a da lua. Então é só eu trocar aqui onde está Sun, eu vou colocar Moon, que é o nome do arquivo que eu peguei. Beleza. Agora eu tenho que trocar, quando ele estiver marcado eu quero que seja o sol. E quando ele estiver desmarcado, a lua. Aí eu vou utilizar de novo aquela estratégia do Peer Checked. Então aqui, olha só. Eu estou com esse background com a imagem com o checkbox desmarcado. Se eu quiser mudar quando o checkbox estiver marcado, eu vou colocar dessa forma aqui, olha. Além do after, eu vou colocar o Peer Checked. Peer Checked aqui. Desse jeito. Então, olha só. Com o Tailwind e o CSS, eu estou fazendo o switch de uma imagem para outra. Sem JavaScript isso aqui, que é mais uma coisa legal para a gente ver com o Tailwind. Tanto de JavaScript que ele economiza para a gente. Deixa eu recarregar. Salvar. Ó, não tá trocando, vamos ver. Acho que faltou trocar a imagem, né? Aqui é o Sun. Então presta atenção nessas duas classes aqui. Toggle Word Wrap. Isso. Pronto. Rolou. Era isso aqui que eu queria, porque agora eu consigo visualizar tudo que está acontecendo aqui na minha div. Beleza, então voltando, o que eu estava falando com vocês era, prestem atenção nesse detalhezinho aqui. Quando tiver desmarcado, vai aparecer a lua. Quando tiver marcado, vai aparecer o sol.
Vamos ver funcionando agora. Aí, deu certo. Já tá aparecendo. Inclusive, ele tá transicionando as cores, né? Não sei se tá dando para vocês repararem, mas como a gente colocou aquele Transition Colors lá no nosso body, ele tá meio que trocando do branco para amarelo de uma forma um pouco mais suave. Esse é muito sutil, até difícil de ver, mas ele tá fazendo isso aqui. Mas ainda tá meio dura a animação, né? Dá pra gente colocar mais coisa aqui, certo? Então agora já tá quase quase bom já, assim, né? Já tá de um jeito legal. Dá pra melhorar ainda. Então vamos pro próximo passo. Agora que ele tá funcionando bonitinho, uma coisa que a gente já pode fazer é arrumar as cores, né? Eu quero que quando ele esteja aqui, no Light Mode, ele fique com o fundo mais claro também. Então eu posso trocar aqui, onde está o meu BG, eu vou colocar esse aqui no Dark, e no Light vai ser BG Zinc 300. E a mesma coisa para esse daqui, olha. Esse aqui é a bolinha, né? É o botãozinho. Quando ele estiver no Dark, eu quero que ele seja Zinc 800. Fora do Dark, eu quero que ele seja Zinc 100. Peraí que ficou errado. Esse aqui que é o Zinc 100. Vamos ver. Deixa eu recarregar. Aí, rolou. Então ele está transicionando todas as cores também. Olha só. Beleza. Agora, o que a gente pode fazer é aquele efeito de rodar a imagem, né? Rodar o meu solzinho. Como é que eu posso fazer isso aqui? Tem um jeito bem simples também usando transições. Para eu poder usar a transição, eu já estou usando aqui em dois casos, né? Eu estou usando nas cores, então toda vez que ele troca de cor, ele está transicionando de uma forma suave. E eu estou usando também no left aqui, toda vez que ele vai para o lado, ele vai de uma forma suave. Eu posso colocar também uma transição de rotação. Deixa eu abrir a aplicação pronta aqui para vocês verem. Tá no 5500. Olha só, ele dá uma giradinha aqui, não dá? Aí, para eu fazer essa animação, eu posso rotacionar a minha imagem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, vamos pensar, quando ele tiver desmarcado, ele vai estar com o rotate 0. E aí, quando ele tiver marcado, peer checked, eu vou colocar o rotate, vamos colocar, por exemplo, 180. Vamos testar isso aqui. After peer checked. Do 0 para o 180. Opa, aí eu tô vendo na que já tá pronta, né? Deixa eu recarregar minha página. Ah, agora ele bugou o local storage também, né? Pera aí. Porque como eu abri na outra página, ele deu conflito no local storage. Os dois são no mesmo domínio. Deixa eu limpar aqui o local storage. Pronto. Ó, não tá funcionando esse rotate não, olha, tá estranho. Ele quebrou minha aplicação. Vamos pensar então, qual que é a estratégia para o rotate que a gente tem que fazer? Vamos lá. Quando ele tiver marcado, é esse daqui. Eu quero que ele roda... Ah, tá. Será que é o rotate... Não, não é rotate X. Deixa eu pensar. O que será que ele tá dando problema aqui? Será que é o Transition All? Ah, era isso. Era o Transition All. Olha só, o detalhezinho aqui que tava quebrando. E
o Transition All, ele estava transicionando também nos outros eixos com esse rotate aqui. No caso, eu não quero que ele transicione também no eixo X aqui. Eu quero que ele só rotacione, que é o Transform Rotate. E aparentemente o Transition resolveu pra gente, ó. Aí. Tá rolando. Beleza. Vou colocar só um detalhezinho aqui também, olha. Um Inner Shadow. Não, Shadow Inner. Pra ele ficar... Aqui, olha só. Bem sutil também, mas é porque no nosso design ele tem essa sombra aqui interna. E aí eu coloquei também aqui na nossa implementação uma sombra interna com o Shadow Inner. Beleza. Já tá bem mais bonito, né? Esse daqui eu acho que já tá até usável. Acho que esse aqui já daria para entregar, na minha opinião. Mas a gente ainda quer ir um pouquinho além. Ainda tem mais alguns detalhezinhos que eu queria mostrar para vocês. Porque até agora eu mostrei transição. Mas a gente pode também, além de transição, a gente pode fazer animação no CSS e, por consequência, no Tailwind. Qual que é a diferença entre a transição e a animação? A transição é quando um elemento passa de um estado para o outro, de um valor para o outro. A animação eu posso fazer on demand, assim, né? Eu posso colocar um elemento animado e ele vai ficar o tempo inteiro mexendo na tela, por exemplo, ou ele vai ficar mexendo na tela por um determinado período de tempo. Então a transição é quando um valor muda e a animação é quando é um período de tempo, não necessariamente quando o valor muda. É uma diferença sutil, mas que na prática são duas coisas que têm que ser tratadas de forma diferente. Uma depende do tempo, outra depende só dos valores que estão sendo transicionados. Óbvio que a gente também pode mexer no tempo, né, dessa transição, mas o mais importante é o valor sendo transicionado. Então, nesse caso aqui, a gente fez uma transição. Quando ele está mudando, ele está girando e está mudando no eixo X também. Agora eu vou fazer uma animação, que é aquela, tipo, uma piscada que ele deu na solução final. Deixa eu mostrar de novo a solução final. Quando seleciona, ele meio que diminui e cresce de novo. Bem sutil, mas também dá um efeito legal. Ainda mais quando a gente coloca o som. Porque o som, ele ficou bem sincronizado aqui nesse caso, tá vendo? Parece que ele diminui na hora que você clicou. Então a gente vai fazer esse efeito aqui utilizando uma animação. Nesse caso não vai dar para fazer com uma transição. Então vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma animação com o Tailwind. Na documentação vocês vão ver que já tem vários tipos de animação prontas. Primeiro tem essa animação Spin, que é esse negocinho rodando aqui, que é bem utilizado, né? Então eles já te dão isso aqui pronto. Tem essa Pulse, que ele fica pulsando, por exemplo, quando chega uma notificação. É uma animação bem legal também, já está pronta. Aliás, essa não é Pulse, essa é Ping, né? E Pulse é essa última que ficar deixando a cor um pouquinho mais opaca e meio que piscando a cor. Bem suave também, mas é uma animação muito utilizada. E o Bounce, que ele vai ficar indo para cima e para baixo. Então o Tailwind já te fornece essas animações prontas. Nenhuma dessas é suficiente para o que a gente quer. Por alguns motivos. Primeiro, porque eu quero um efeito específico de aumentar e diminuir a imagem, aquela imagem. E segundo, porque essas aqui são infinitas. Tá vendo que ele continua aqui eternamente? Então, no nosso caso, não funciona. Então, para isso, eu vou utilizar aqui na documentação deles também, eles mostram como você pode criar uma nova animação. Aí vou fazer um parênteses aqui. Eu não vou entrar em tantos detalhes de animação, tipo, de como fazer uma animação com CSS. Vou assumir que você já sabe o básico. Caso você não saiba ainda a animação, não tem problema. Dá para entender aqui a base e depois procurar mais sobre a animação no CSS. Entender qual que é a ideia do keyframe, como é que você declara a sua animação. Hoje eu vou mostrar uma abordagem mais prática aqui. Já vou direto criando a minha animação sem entrar muito em detalhe no que está acontecendo por baixo dos panos, tá? Então, primeiro eu tenho que definir os keyframes da minha animação.
Então eu vou pegar aqui lá na minha configuração do Tailwind e eu vou criar um keyframe novo desse jeito. Posso até copiar esse daqui mesmo. Tem que ser dentro do tema.extend. Então estou estendendo o Tailwind. Vou colocar aqui a animação. E aí, qual que vai ser o nome da minha animação? Eu vou chamar aqui de Sun Grow. Esse aqui é um nome arbitrário, tá? Mas como eu vou fazer primeiro a animação do Sol, aliás, primeiro é a Lua, né? Vamos começar com a Lua. Moon Grow. Eu vou querer que ela cresça e volte ao tamanho original. E aí eu vou definir os meus transforms aqui. Na verdade, nem transform vai ser, vou definir os meus keyframes. E eu vou mostrar qual que vai ser a propriedade que eu vou animar. Em 10 segundos, os keyframes, eles são os passos da animação. Uma animação ela é uma sequência de coisas acontecendo, de um elemento mexendo ao longo do tempo. Quando tiver no 0% da minha animação, no começo, eu quero que ele esteja assim. Na metade, eu quero que ele esteja assim. No final, que seria o 100%, eu quero que ele esteja assim. E você pode colocar quantos keyframes você quiser aqui. No nosso caso, 3 vão ser suficientes. Mas você poderia, uma animação bem complexa, pode ter uma sequência de keyframes. Então isso aqui também dá para fazer coisa bem avançada com isso daqui, mas no nosso caso é um pouco mais simples. Eu não vou mexer na rotação, eu vou mexer no tamanho. E qual que é a propriedade do tamanho que está aqui? É essa daqui, olha. Se você ver essa propriedade, é o background size, tá vendo? Então eu quero animar essa propriedade aqui. Então como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, em vez de ser transform, aqui vai ser background size. No começo eu quero que ele tenha 24 de altura e largura. No meio, eu quero que ele diminua um pouquinho. E no final, eu quero que ele volte a 24. Então, aqui no meio ele vai ter 20, por exemplo. Então, olha a animação que está acontecendo aqui. Ele começa do tamanho original, diminui um pouquinho e cresce. Que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, olha, na resolução final, olha. Começa no tamanho original, diminui e cresce. É isso aqui que está rolando. Deixa eu fechar a resolução final e voltar para a nossa atual. Pronto. Então eu quero fazer esse efeito aqui primeiro na Lua. Vamos ver se a gente consegue já implementar. Aí está aqui definido e tem uma outra parte lá na biblioteca, que é a animação em si. Aqui eu estou definindo os keyframes, agora com base nesses keyframes eu vou definir a minha animação. Eu vou colocar aqui. Vou chamar essa animação aqui de Moon. Mais uma vez, é um nome arbitrário. E aí, qual que vai ser a minha animação? Não vai ser spin, vai ser o Moon Grow. Aqui eu estou falando quais vão ser os keyframes, quanto tempo que ela vai durar, e se ela vai repetir ou vai ficar no infinito, né? E aqui, qual que é o método de animação? Também não vou entrar em detalhes aqui, mas tem várias formas de você animar. Né? Você passar do 0 para o 100, pode ser de forma linear, a cada um milissegundo, por exemplo, eu vou passar um frame. Ou tem outras formas, por exemplo, tem uma fórmula matemática lá que é o Cubic Bezier também, que é uma forma de calcular a sua animação. Aí ela não vai ficar uma coisa linear, ela vai ter, por exemplo, uma coisa aquele tipo de animação que no começo ela é mais rápida, depois ela muda, ela vai um pouquinho mais devagar, depois ela vai rápido de novo. Então você consegue mexer nas propriedades aqui para poder tornar a sua animação diferente. No nosso caso, eu vou utilizar aqui pode ser um linear mesmo. Depois a gente pode testar valores diferentes. Eu quero aqui que ele tenha, vamos pôr 0.5, ele tem que ser uma coisa rápida, né? Vamos deixar infinito aqui antes, só para vocês verem acontecendo. Depois a gente muda para não ficar repetindo eternamente. Então, olha aqui, criei minha animação, criei os meus keyframes. Como é que eu vou usar isso agora no meu código? Isso aqui é uma especificidade do Tailwind, a forma como ele lida com isso daqui. E aí, como é que eu faço lá no meu código?
Eu vou vir aqui e eu vou colocar no meu after. Opa. After, que é no meu pseudo-elemento. Eu vou colocar o animate. E aqui eu vou colocar o animate moon. A minha extensão aqui do Tailwind, ela já reconheceu, com base no meu arquivo de configuração, essa nova animação. Então ele já até me sugeriu. Vamos ver o que aconteceu com isso daqui. Olha só. O que está acontecendo? Legal, né? Só que agora eu não quero que ele seja infinito. Eu quero que ele dure também 0,5 segundos. Ele seja só uma vez que ele vai fazer isso. Então vamos ver aqui, ó. É quando eu entro na página que ele faz isso, uma vez. Tá vendo? Ó, vou recarregar a página agora. Aí ele fez essa animação. Eu acho que 0,5 tá muito devagar. Vou colocar 0,2. Ó, na hora que eu recarrego a página, ele dá essa piscada aqui. Só que aí tem um problema, porque eu não quero quando entre na página, eu quero que seja toda vez que eu clique aqui. E aí, para isso, a gente vai ter que usar uma estratégia também, para a gente fazer essa animação funcionar. E aí é até legal que a gente está entrando nesse assunto aqui de animação, porque a gente vai ver mais para frente em outros conteúdos que a gente vai fazer, a gente vai falar de bibliotecas de animação, por exemplo, o Framer Motion no React, que é uma biblioteca que ela te dá muito poder para criar animações. O CSS ele hoje em dia já é bem poderoso, você já consegue fazer muita coisa, mas ele tem algumas limitações. Esse aqui é um exemplo. Para você fazer esse tipo de animação, quando clicar, né? Eu quero que quando clique ele anime. Isso daqui é um pouquinho chato de fazer. Assim, tem jeito, eu vou mostrar para vocês aqui, mas não é tão direto ao ponto. Demora, não é tão simples. Então, hoje já existem também muitas bibliotecas de animação que vão facilitar esse trabalho. Mas é legal conhecer também o que tem por trás no CSS, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem animar, fazer esse efeito quando você clicar e clicar para marcar e desmarcar, certo? Deve ter, mas aí a transição de slide do botão sumiu. Deixa eu ver, a transição de slide. É mesmo. Bem notado, hein? Aconteceu alguma coisa aqui que a nossa transição de slide sumiu. Vamos ver o que está rolando aqui então. Foi alguma coisa que eu mudei. Será que eu apaguei alguma coisa? Deixa eu ver se foi só a animação. Não, foi antes da animação. Quando eu tirei o Transition All. Beleza. Então eu posso colocar aqui. Deixa eu ver. Com o Transition All. Deu certo então. Valeu por ter falado aí, o DevTeus. Eu falei uma coisa errada aqui pra vocês. O problema naquela hora não era o Transition All. Eu acho que foi só no load da página ele pegou. Tipo, ele não carregou certo ele ficou dando aquele loop. Mas no final tem que ser o Transition All mesmo, porque eu preciso transicionar também esses elementos aqui do X. Ele perdeu a animação por conta da gente ter tirado o Transition All. Mas aqui ele continua dando certo, ó, com o Transition All. Então o certo era o Transition All. Esquece que eu falei isso de que era isso que era o problema, porque não era. Pequeno erro aqui da minha parte. Beleza. Agora que tá corrigido, valeu aí pelo toque, inclusive. Vamos continuar aqui para a gente conseguir implementar a nossa animação que está faltando. Então eu falei para vocês que tem como a gente colocar a animação, só que ela só vai aparecer da primeira vez que a página carregar. Como que eu posso fazer para ela aparecer quando clicar? Eu posso usar uma estratégia que é com JavaScript, que é o seguinte: eu vou remover e adicionar essa classe com base no clique do checkbox. Então, do mesmo jeito que eu tenho deixa eu ver aqui. Isso, do mesmo jeito que eu tenho, quando clicar aqui, ele troca o meu modo de cor.
eu posso também adicionar e colocar uma classe quando eu fizer isso. Então eu poderia vir aqui e adicionar e remover a minha classe de animação. Mas eu tô pensando aqui, acho que tem um jeito mais fácil. Agora que eu tô falando, eu dei uma bugada aqui porque eu falei isso, mas eu lembrei que dá pra gente usar a mesma estratégia aqui do peer checked, né? Eu posso colocar a animação, uma animação quando ele estiver aqui marcado e outra quando ele estiver desmarcado. E aí ele vai trocar entre essas animações. E toda vez que ele trocar entre as animações, ele vai animar de novo. Então, duas formas diferentes para a gente fazer. Ou eu posso fazer com JavaScript, na hora que eu clicar, eu adiciono a classe da animação. Ou eu posso fazer essa estratégia aqui, que é a que a gente já está usando hoje, que é utilizar esses pseudo-seletores aqui. Então, eu vou seguir com essa estratégia. Quem quiser depois pode tentar implementar com JavaScript também. Vamos lá. O que eu vou fazer? No After, eu vou ter a minha animação da lua. E quando eu tiver no Peer Checked, eu vou trocar a animação. Então, eu vou criar uma outra animação aqui do sol. E aí vai ser o seguinte, essa animação. Deixa eu ver. No meu Tailwind Config. Vai ser a mesma coisa, tá? Só que tem que ser uma animação diferente para ele trocar o valor ali. Então, porque se o HTML não trocar a classe, a animação ela não vai fazer efeito. Então, ele tem que trocar entre uma animação e outra. Então, a gente vai repetir a animação aqui. Então, eu vou criar aqui uma SunGrow, que vai ter o mesmo efeito. Só que ela vai ter um outro nome. E a mesma coisa aqui. E aí eu vou trocar entre essa e essa no momento que marcar o checkbox. Vamos lá. Então eu tenho aqui o meu Animate Sun e o Animate Moon. Vamos ver se isso aqui já deu certo ou se a gente tem que mexer mais alguma coisa. Aí, já deu certo. Aí, olha que legal. Então a gente usou mais uma estratégia do Tailwind para evitar ter que fazer um JavaScript, né? Então, mais um código JavaScript economizado aí nesse caso. Poderia ter feito essa mesma estratégia no JavaScript, mas eu fiz utilizando lá o Peer Checked, certo? Então, olha aí, já está ficando bem interessante, né? Agora, o último detalhe que tem é a gente colocar o som, que também não tem mistério. Vou mostrar para vocês o que eu tenho que fazer com o som. Eu já tenho o meu som baixado aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem baixar o som também. Tem várias bibliotecas disponíveis aí de som. O que eu costumo pesquisar? Por exemplo, Click Sound, então Free Click Sound, por exemplo. E aí vocês vão ver que tem várias possibilidades. A maioria é paga, mas tem algumas gratuitas. Por exemplo, esse Mixkit aqui, que é o que eu mais gosto. Vocês vão ver que tem vários sons disponíveis que vocês podem baixar e utilizar nas suas aplicações. Um ponto importante aqui é atenção com a licença. Tem licenças diferentes. Tem algumas que você não pode usar em projetos comerciais. Então, pode ser que você use isso em algum vídeo, por exemplo, e acabe dando algum problema de direito autoral, sei lá. Então, tomem cuidado com isso, mas vocês podem olhar nesse tipo de site aqui, que tem muita opção de som. Eu já baixei antes os que eu quero usar e eu vou colocar eles aqui na minha pasta. Então, eu tenho uma pasta de imagem, eu vou criar uma pasta de som também. Sound. E eu vou importar aqui os arquivos. Então, esse aqui é o meu clique. Eu posso usar o mesmo som, ou o que eu quis fazer aqui é usar um som para o check e outro para o uncheck. Ou se você quiser, até mesmo, outra coisa que você pode fazer é ter vários sons, tipo, levemente diferentes. Aí já é uma coisa mais avançada, né? Mas fica legal também. Vários sons levemente diferentes e você randomiza e cada hora você troca um. Porque nem sempre o barulho do clique vai ser a mesma coisa, né? Se você aperta mais forte. Enfim, dá para brincar com isso também.
No nosso caso, a gente vai usar duas versões do clique. Como que eu uso clique? Como que eu uso áudio aqui no JavaScript? Lá no meu index, dentro do onload, agora eu já posso apagar isso daqui. Eu vou carregar o meu áudio. E é basicamente assim, ó, click sound, vou criar uma variável e eu vou utilizar new audio e aqui eu vou passar o caminho do meu áudio, que está aqui no, não é isso não, é /sound click.wave, que é o que eu baixei. Só que é clique 1 e eu tenho clique 2. Então eu tenho esses meus dois sons carregados aqui no browser. E como é que eu toco esse som? É muito simples, é só colocar clicksound.play. É uma API super simples, isso aqui já tem no browser, já é suportado, se eu não me engano, por todos os browsers aqui, padrões aí. Então, vocês podem utilizar isso para sempre deixar também a aplicação um pouco mais personalizada. Então, o que eu vou fazer? Carreguei os meus áudios. Só que vou carregar ele antes do meu checkbox aqui, porque eu vou usar dentro do checkbox. Quando eu clicar nesse, eu vou tocar o 1, click sound play, e nesse eu vou trocar o 2. Certo? Vamos ver se ele já funcionou. Aí já funcionou. E agora você pode ir brincando com a animação para ela ficar mais sincronizada com o áudio. Dependendo do áudio que você tiver, você pode ir alterando os valores da animação para ficar bem suave e sincronizado. Certo? Então, a base aqui já está pronta. Eu acho que já dá para implementar, já dá para mandar para produção. Só vamos fazer aquele pente fino no final se está funcionando certinho. Um problema que é muito comum no Dark Mode é o que a gente chama lá do FOC, né? Flash of Unstyled Content. Tipo, quando pisca uma coisa na sua tela na hora que está carregando. É muito comum isso acontecer com Dark Mode, porque, por exemplo, se o padrão for o modo claro e a pessoa selecionou o escuro, se você fizer esse check depois que a página carregar, até ela carregar, ela já carregou no claro e depois ela vai trocar para o escuro. Vamos ver se isso está acontecendo aqui. Tá rolando, olha. Ele dá uma piscada, certo? Vamos ver no modo light aqui, ó. Inclusive tá bugado, olha só. Tem dois problemas acontecendo aqui que a gente vai resolver agora. Primeiro, ele não tá funcionando certinho quando eu recarrego a página. No modo light. E no modo dark, ele tá piscando o conteúdo em branco antes. Eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer? Vamos arrumar um problema de cada vez. Vamos começar com esse daqui, olha. Quando o modo light está selecionado, ele está bugando aqui. Vamos ver a nossa lógica do onload aqui. Vamos ver. Ele vê se o modo está no dark. E ele adiciona isso daqui. Senão ele remove. Como o padrão é o dark, o que acontece? Aqui eu estou adicionando a classe. Só que o que eu posso fazer é colocar ela já aqui, olha, no meu HTML, direto. Porque o meu padrão é o dark, certo? Então ele já vai carregar no dark. Isso é uma das coisas que a gente tem que fazer para resolver esse problema. Porque ele não vai trocar do light para o dark, ele já vai começar no dark por padrão. Mas eu acho que ainda não vai resolver esse problema aqui, ó. Esse problema ainda não está resolvendo. Que aí eu tenho que pensar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o checkbox aqui, antes. E aqui eu vou marcar checkbox checked true. Aliás, checked true, isso. Porque o light é quando ele está marcado, é isso. É isso. É, pronto. Agora sim. Esse que era o problema aqui. Quando eu carrego a página,
o meu checkbox ele vem desmarcado por padrão. Mas se o modo Light está selecionado, eu tenho que vir aqui e marcar ele também. E aí, aqui a gente já tem uma funcionalidade legal, assim, já tá... Ó, quando tiver no Light, ele carrega aqui. Quando tiver no Dark, tá dando. Só tem um detalhe que eu queria mostrar para vocês, que é um problema que ele não é tão simples de resolver, que é essa parte aqui, ó. Quando eu carrego, ele faz a transição, tá vendo? Eu acho que num cenário ideal, ele já deveria começar aqui. Só que para resolver isso com a transição é bem complexo, porque a transição, ele você tá saindo do desmarcado para o marcado. Então a transição está acontecendo. Não tem como por padrão ele estar marcado. Então eu vejo que quase todos as implementações de toggle de Dark Mode, eu vejo que tem esse detalhe que a galera acaba incorporando na animação e deixando assim. Um exemplo é esse site aqui, ó, do Josh Kumo. Se vocês verem, olha, quando ele está no Light Mode, deixa eu dar um zoom aqui. Quando ele está no Light Mode, você recarrega a página, ele aparece certinho, certo? Ele já aparece o solzinho aqui normal. Só que se você estiver no Dark Mode, olha o que acontece. Ele faz a transição, tá vendo? Só que ele fez de um jeito que ficou bonito. Porque realmente é um problema que não tem muita solução. Você tem que transicionar ele de um para o outro, do padrão pro que a pessoa escolheu. E aí, nesse caso, acaba que a solução é tentar incorporar na animação para não ficar uma coisa estranha a sua animação. Mas ela vai ter que acontecer. A transição vai acontecer, só que você tenta deixá-la bonita. Essa que é a estratégia aqui. E é a mesma coisa que a gente vai usar aqui na nossa estratégia. Ó. Eu não vou mexer nisso aqui, vou deixar ele fazendo a transição. Porque é uma transição que tá legal. Assim, aí acho que talvez é um problema do design do toggle, né? Porque nesse caso aqui, ele conseguiu ficar mais fluido, porque é um ícone transicionando. No nosso caso, como é um toggle, ele vai ter essa transição aqui. Então é talvez uma desvantagem da nossa solução. Também não quer dizer que está errado, né? Tipo, não é que alguém vai morrer se ver isso daqui acontecendo, né? Talvez uma pessoa que seja muito crítica com o design vai ter um leve incômodo, mas faz parte das soluções, né? Tem algumas coisas que acabam que não tem como deixar perfeito. Mas tem uma última coisa que eu quero arrumar, que ainda está acontecendo esse flash aqui da cor. Ela sai, agora que a gente trocou a ordem, ela está começando no escuro e indo para o claro. Mas ainda está acontecendo, eu não queria que isso aqui acontecesse. Eu não sei se dá para ver aí. Eu acho que dá, né? Que ele pisca o escuro e depois ele volta para o claro. Como é que eu posso resolver isso aqui? Por que esse problema está acontecendo? Por causa do nosso onload aqui. Ele só troca o modo, né? Ele só faz isso daqui quando a tela carregou. No que a tela carregou, ela já carregou com a cor escura, que é o nosso padrão. E depois ela troca para o claro. Então por isso que ele dá essa piscada aqui na hora que eu recarrego. Tá vendo? Como é que eu posso resolver isso aqui? Eu posso jogar para fora do onload. E aí tem um outro detalhe também. Ó. Vamos por partes. Primeiro eu vou pegar esse aqui e jogar ele para fora do onload. Só que o checkbox ele não existe antes do onload, então eu não posso fazer nada com o checkbox aqui. Então eu vou ter que deixar duplicado esse código aqui só para marcar o checkbox depois. Então aqui ele vai tirar a classe e aqui ele vai marcar o checkbox. Opa. Isso daqui. Vamos ver se ele já resolveu. Aí, já resolve, ó. Na verdade ele está carregando ainda. Espera a página carregar. Vamos ver se ele quebrou alguma coisa aqui. Não, ainda não resolve. Ó, ele ainda tá dando esse problema. E aí que tá o detalhe. Sabe onde tá... O que que tá causando esse problema aqui?
Isso aqui você gastaria o dia inteiro para descobrir. Mas o problema é esse defer aqui, ó, porque o meu script ele está sendo baixado meio que em paralelo com a página por conta do defer, né? Ele não está travando, não está bloqueando a minha página de carregar. Então ela já está pintando a página com tema escuro antes do meu JavaScript rodar. Se eu tirar o defer aqui, ele vai travar a execução da minha página. Então ele vai ficar, antes da minha página renderizar, ele vai rodar aquele código. E aí ele vai fazer o switch do Dark Mode antes da página carregar e ele não vai pintar com o tema Dark antes. Vamos ver isso aqui se já resolve. Agora sim. Aí, agora tá funcionando, tá vendo? Agora ele faz a animação aqui, mas ele não tem o problema no fundo mais. Por quê? Porque ele vai executar esse script antes de renderizar a página. No meu script, o que eu tenho aqui? Eu removo a classe do Dark. Então, na hora que ele for renderizar a página, ele vai renderizar na cor certa, que é o Light. Isso daqui é um detalhezinho que é difícil de resolver, viu? Tanto que se vocês repararem, né, com olhos críticos de devs front-end, vocês vão perceber que muitos sites que implementam o Dark Mode, eles não tomam cuidado com isso. E quando você recarrega a página, ela pisca, dependendo se está no Dark ou no Light. Mas agora vocês aprenderam como é que resolve isso. Você tem que garantir que na hora que a página for renderizar, a preferência de cor está certa. Basicamente a lógica é essa. Beleza? E aí, com isso, a gente conclui o nosso mini projeto de hoje. Com esse sonzinho que dá vontade de ficar apertando a noite inteira. Mas espero que vocês tenham gostado. A ideia hoje foi explorar bastante essa parte do Tailwind de animações, transições. A gente fez um código bem... chega a ser um pouco complexo, né? Se a gente só bate o olho nisso daqui, parece complexo, mas é porque a gente usou muitos recursos do Tailwind aqui para conseguir desenvolver uma coisa funcional. Então, espero que tenha sido útil para vocês. Mandem feedback para a gente lá na comunidade. Quem não está participando no Discord, tem os links aí no nosso site, tem nas nossas redes sociais também. Queria agradecer a todo mundo mais uma vez. Espero que vocês tenham aproveitado. E até semana que vem. A gente se vê aí. Abraço.